Não imponha um peso maior que o necessário. A vida já é difícil o bastante quando o nosso único inimigo é o diabo. Você não precisa ser um peso ainda maior sobre a vida das pessoas. Isso é algo que nós precisamos aprender. Nós temos a tendência e lidamos com a tentação de ficarmos impondo sobre as pessoas pesos, fardos maiores do que o necessário, fardos que o próprio Jesus não colocou sobre nós e precisamos estar atentos sobre isso. A instituição religiosa, nós, enquanto nos organizamos como igreja, lidamos muito com essa tentação, com a tentação de impor sobre as pessoas cargas, pesos para que elas carreguem, missões para que realizem, que o próprio Jesus não colocou sobre nós. E às vezes acabamos nos tornando fardo que as leva a fraquejar na fé, a desistir da caminhada de fé. E precisamos estar atentos a isso. Hoje a nossa leitura nos levou do livro de Atos, capítulo 13, a partir do verso 44 até o final do capítulo 15. E aqui nós temos a sequência dessa primeira viagem missionária, a propósito, uma viagem pesadíssima, cheia de intempéries, cheia de problemas, de perseguição, foram muitos obstáculos que Paulo e Barnabé enfrentaram. João Marcos deixou a viagem no meio do caminho, logo no início, na verdade, ele abandonou a viagem. Paulo e Barnabé seguem em frente. Eles têm muitos bons resultados, o evangelho se espalha, o evangelho é recebido por muitas pessoas, mas eles enfrentam oposição na maioria dos lugares em que eles estão, são expulsos, são perseguidos, são ameaçados. E apesar de tudo isso, eles concluem a sua viagem, voltam a Antioquia, chegam a Antioquia relatando tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, e animados porque o evangelho está se espalhando. Mas no capítulo 15 me chama a atenção o episódio retratado do concílio em Jerusalém. O fato é que alguns irmãos da Judéia chegam a Antioquia e começam a impor sobre os gentios que haviam se convertido que cuidassem de executar alguns outros requisitos do judaísmo, também como parte da sua fé cristã. E isso acaba se tornando todo um debate sobre o que era necessário, se eles teriam que se circuncidar ou não, se teriam que vigiar outros costumes. E no meio dessa discussão toda existe um concílio na igreja em Jerusalém para definir, afinal de contas, o que é que nós vamos recomendar aos gentios que se convertem, o que é que eles precisam ou não observar. E eles decidem então por definir alguns critérios mínimos. Mas a construção do verso 28 no capítulo 15 me chama a atenção, quando eles mandam a seguinte mensagem: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. A preocupação desses irmãos nessa decisão era de não colocar sobre os gentios um peso maior do que o necessário. Algumas questões eles deveriam cuidar, eles deveriam se ater a elas porque diziam respeito à obediência aos mandamentos, aos ensinos de Jesus. Deveriam se abster da imoralidade sexual, deveriam viver então em pureza, eles não deveriam comer alimentos consagrados a ídolos, sabendo que são consagrados, não deveriam então aceitar e se misturar com essas práticas, mas deveriam se ater ao básico. Não colocariam sobre eles pesos maiores do que o necessário. A vida já traz muitos pesos. A vida já é difícil o bastante. E lidar com o pecado, lidar com as tentações, já traz as suas dificuldades. Não precisamos impor sobre as pessoas pesos demasiados. E certamente não devemos impor pesos que o nosso Senhor não impôs sobre nós. Por isso, irmão, cuidado. Cuidado para que você não seja peso exagerado sobre a vida de outros e acabe fazendo com que as pessoas se afastem do caminho da fé ou desistam de caminhar por fardos que o próprio Jesus não impôs sobre nós. Essa reflexão que eu deixo para você hoje. Vamos juntos? Lendo a palavra de Deus para de fato aprendermos o que Jesus de fato espera de nós. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.